Agora a gente vai falar de saúde, sobre diabetes. Quem tem a doença muitas vezes acredita que não existe prazer à mesa, mas não precisa ser assim. Basta fazer algumas trocas, acrescentar algumas sementes, temperos e tudo muda. A gente vai conversar sobre isso agora com a nutricionista Alessandra Carneiro, que está com a gente, e com a endocrinologista, a Janaína Borges Caldas, que está conosco. E claro, você participa dessa conversa também, mandando a sua pergunta pelo 99897-1000, que é o nosso WhatsApp. Obrigada a ambas por terem vindo. Assunto muito importante, que não interessa só quem tem diabetes, né? Sim. A todos, né, que também não tem, às vezes não sabe. Vamos começar a nossa prosa com números que eu estou assustadíssima. Hoje são 150 milhões de pessoas no mundo. Sim. Em 2025 isso vai dobrar. 300 milhões. 300 milhões é assustador. Só no Brasil nós temos 13 milhões de pacientes diabéticos, o que representa 7% da população. É um número também assustador. Então, o diabetes ele vem aumentando o diagnóstico, né, nos últimos anos. Isso tem muita relação. Existem fatores hereditários envolvidos, mas tem relação também com o estilo de vida do mundo moderno, né? A falta da atividade física, o ganho progressivo do peso, os hábitos alimentares ruins, tudo isso contribui para a gente ter desordens metabólicas e nessas desordens inclui o diabetes. Independentemente da idade, Janaína? Independentemente da idade. Cada vez mais a gente vem diagnosticando quadros de diabetes mais precoce, inclusive o diabetes tipo 2, que geralmente é aquele diabetes relacionado com outras desordens metabólicas, ganho de peso, outras alteração de colesterol, ele vem sendo diagnosticado cada vez mais cedo por conta dos hábitos alimentares ruins, do ganho de peso, do sedentarismo. Então, o diagnóstico vem sendo mesmo do tipo 2 cada vez mais precoce. Isso porque a mesa é muito sódio, muito açúcar, não é, Alessandra? Muito. E sem contar aquele paciente diabético que não tem aceitação com a doença. Né? Que quando ele começa, os exames começam a mostrar, ele fala, não, ainda não sou diabético, ainda não estou nesse caminho. Mas quando ele começa a ter essa aceitação, a gente começa a trilhar um caminho diferente com ele. Não é, doutora? Sim, sim. É super importante o paciente entender, né, que ele tem uma patologia, que essa glicemia, que essa taxa de açúcar elevada, ela traz problemas para a saúde dele, não só a curto prazo, mas a longo prazo, porque existem as complicações relacionadas ao diabetes. Então, se você não tratar bem o seu diabetes, você pode vir a ter problemas no futuro, perda de função renal, alterações oculares, perda de visão, amputações. Então, o paciente realmente tem que entender que ele tem a doença, tem que se conscientizar com as necessidades das mudanças, né? E ficar engajado aí em melhorar suas taxas. Eu gostei disso, engajado. E aí nós pedimos a ajuda da Alessandra e da Janaína justamente para a gente poder mostrar como é que você pode, mesmo com a doença, você pode ter uma alimentação saborosa, uma alimentação saudável. Eu vou pedir licença, pedir a Alessandra que venha comigo. A Janaína continua no nosso bate-papo, porque a Alessandra preparou um material para a gente muito interessante, que nós vamos mostrar aqui no nosso plasma, no nosso monitor. E a gente vai começar por quê? Carboidrato é sempre uma questão que envolve a alimentação do diabético. Aqui a Alessandra preparou para a gente. Pode chegar mais para cá, Ale? Integrais sempre. Integrais sempre. Por que o integral sempre? Porque ele é um amigo do diabético. Até o paciente começar a conscientizar isso. Não é que ele não possa comer um pãozinho francês, Mônica, ele pode, mas ao mesmo tempo ele precisa ter aquela conscientização. O pãozinho francês ele não pode vir sozinho, ele tem que vir acompanhado de uma proteína. Por isso que é extremamente importante a gente fazer a combinação certa. E quando ele começa a trilhar esse caminho de escolher certo, ele consegue aceitar a doença. Tá? Aqui eu coloquei uma tapioca. Porém, olha a tapioca, nós acrescentamos semente de chia. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai passar essa receita, né, que você trouxe pra gente. Fica muito boa porque ela acaba controlando o índice da açúcar dessa tapioca. E isso é o boom do alimento. O amido é um grande perigo, não é? O amido, essa farinha branca, não é? Exatamente, exatamente. Vamos passar para a próxima cartela que a Alessandra preparou para a gente, carboidratos natural sempre. E aí a gente tem batata doce, a beterraba. Isso, o inhame, nós temos o inhame, nós temos a quinoa, nós temos o arroz branco, o arroz, o macarrão normal, né? Mostrando que eles realmente, no momento da doença, eles têm que ser restringidos. Por quê? Porque é aí que eu vou começar a controlar essa doença.
E quando eu começo a controlar a doença e colocando os alimentos essenciais no dia a dia no prato, eu consigo viver bem com a doença. E a maior dificuldade dos pacientes, Janaína, nessa questão que a Alessandra está mostrando, desse natural sempre, do integral e a preferência pelo arroz branco, pelo macarrão, pela batata? Os pacientes, às vezes, têm uma tendência a escolher o que eles consideram que é mais rápido o preparo, né? Por conta da correria mesmo do dia a dia. Só que não é difícil você ir, né, num sacolão, escolher alimentos mais saudáveis, naturais, você realmente separar um tempo, né, que não precisa nem ser muito grande esse tempo, para você realmente preparar o seu alimento, selecionar melhor o que você está levando para a sua geladeira e para a sua cozinha. Então, assim, às vezes as escolhas vai pelo arroz branco, pelo macarrão, por ser mais rápido, pela correria mesmo. Mas a gente precisa lembrar que podemos optar por coisas mais saudáveis e que não vai levar mais tempo, entendeu? E que são saborosas demais, né? E a Alessandra preparou até uma receitinha de uma tapioca. Deixa eu ver se é a próxima cartela que a gente tem aqui, depois de mostrar. Essa dica da Alessandra foi sensacional. Ó, sempre faça a tapioca colocando uma colher de sopa, tanto de chia quanto de linhaça, a farinha de berinjela ou a farinha de maracujá. Por quê? Porque vai reduzir o índice glicêmico. O que é esse danado desse índice glicêmico, Mônica? Que todo mundo morre de medo. É a velocidade que o açúcar vai para a minha corrente sanguínea. Então eu consigo controlar o meu alimento sem ter aquele temor da doença. E isso é que fica legal o alimento. É eu pensar que eu vou comer as coisas boas, gostosas e saudáveis. Tá? Deixa os discos prontos. Essa dica foi sensacional. Guardados na geladeira, né, gente? E coloque por 5 segundos no micro-ondas antes de consumir. E não tem aquela coisa, não tenho tempo de comer gostoso e saudável. Tem. Basta se organizar. Basta se planejar. Esse é o segredo. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. E a escolha por ser, né, conviver bem com a doença e... escolher o recheio. Não precisa colocar um recheio com muita densidade calórica, com muito queijo gorduroso. Coloca uma banana, coloca uma canela, coloca uma pasta de amendoim sem açúcar. Então, com isso, você vai modificando. Coloca um franguinho grelhado com tomatinho. Vai usando a criatividade e vai ficar gostoso. E você falou até de proteína, eu acho que é a nossa próxima cartela, não é, Vasti? Você que está aí na nossa coordenação é a proteína magra. A gente tem vários tipos de proteína, não e sim. Isso. Por quê? Porque aqui nós conseguimos mostrar que, além da densidade calórica, nós temos os níveis de gordura. Por que o leite integral ele é gordo? Porque a densidade de gordura dele é muito alta. Então, quando eu consigo melhorar esse patamar da gordura também, eu consigo trilhar um equilíbrio da diabetes também. Fazer as escolhas da carne, ao invés de ter sempre a carne gorda, escolher mais as opções magras. O patinho, o músculo, o peito de frango, o lombo de porco, a tilápia. Que é uma delícia, tilápia. Isso. Então, sempre ter o carboidrato com a proteína. Isso é um ponto muito importante que o paciente precisa entender, tá? Janaína, só com alimentação, essas dicas que a Alessandra trouxe pra gente, essas trocas à mesa, o que eu devo comer e como comer, eu consigo controlar o meu diabetes sem medicação? Olha, você consegue melhorar o seu controle glicêmico sem dúvida com uma alimentação saudável, com escolhas mais inteligentes, mas quando o paciente já tem o diagnóstico de diabetes, ele precisa também do tratamento medicamentoso. Por quê? Porque ele tem ali uma alteração na produção da insulina ou na ação dessa insulina. Então existe um defeito pancreático que precisa ser corrigido ou compensado e muitas vezes não tem como a gente fazer isso sem a medicação. Posso dizer que quando é diabético, praticamente quase 100% dos pacientes vão precisar de algum medicamento, mas se eles ajudarem com a dieta, a gente vai poder usar pouco remédio, em doses baixas, o que já é uma vitória. Uma vitória, tá? Agora, os pré-diabéticos, a gente consegue sim controlar as glicemias, muitas vezes sem uso de nenhuma medicação. Antes da gente passar para a próxima cartela, a Rose de Veríssimo, até quando pode considerar glicemia alta? A dela me parece que está 110. É importante
saber se essa glicemia que ela mediu foi uma glicemia de jejum, né? Se foi uma dosagem laboratorial ou se foi a glicemia capilar. Mas assim, por exemplo, glicemia de jejum laboratorial normal até 99. Acima de 99 eu já tenho uma glicemia de jejum alterada. Se ela estiver entre 99 e 126, vai ser necessário uma segunda avaliação laboratorial, que é um teste, para poder identificar o que está ocorrendo e o que está provocando essa glicemia elevada. E então, agora se for, por exemplo, a glicemia capilar, que é aquele aparelhinho, né, que os pacientes diabéticos utilizam e que muitas vezes existem campanhas nos postos para buscar os pacientes que podem estar com essa glicemia elevada e não sabem. Se essa glicemia capilar, ela der acima de 99, é importante também o paciente procurar atendimento médico para fazer os exames laboratoriais e esclarecer esse valor, tá? Vamos passar aqui para a nossa próxima cartela. E o sal? A gente falou do açúcar e o sal. O sal, ele entra realmente como um vilão, né? Porque ele é um vilão na doença. Porque os alimentos, eles mascaram muito, as pessoas não olham o rótulo. E quando nós pegamos um alimento com o nível de sódio muito alto, ele atrapalha também a alimentação. Então, a gente sempre orienta, Mônica, no dia a dia, colocar as ervas, colocar as naturais, colocar o chimichurri, que é uma combinação de erva seca, que fica muito bom na comida. E realmente não levar o saleiro à mesa. Porque esse levar o saleiro à mesa, você vai colocando, vou colocar só mais um pouquinho, vou colocar só mais um pouquinho. E assim você vai aumentando cada vez mais. Por isso que a gente fala sempre, cuidado com o sal, em todos os sentidos, porque a diabetes, ela não vem sozinha, ela vem trazendo a hipertensão. E isso vai, consequentemente, atrapalhando a doença. Você falou do chimichurri, que é uma delícia. Você põe um azeite, põe um limão, fica uma delícia. Aqui a gente tem as ervas naturais. É importante que a gente tenha essa criatividade até para sentir o gosto mesmo, né? Não é só isso aqui que faz o gosto. Não é. Não é? E essas ervas é que dá o encanto do prato. É verdade. Ai, a gente sente o cheiro, não diz é? que é tão bom. Olha que papo gostoso. A Alessandra Carneiro, que é nutricionista, preparou um material super bacana pra gente. A endocrinologista Janaína Borges também conosco. E você aí do outro lado. A gente vai fazer um pequeno intervalo e eu volto já com muito mais prosa sobre diabetes, tá? E a gente volta com a nossa conversa sobre diabetes, trocas à mesa com a gente hoje a nutricionista Alessandra Carneiro e a endocrinologista Janaína Borges Caldas. E você também participa e a gente já começa falando de fruta. Suco ou fruta? A maioria das pessoas perguntam isso. O que você diz, Alessandra? O suco não. Por que não? Porque quantas laranjas eu vou gastar para encher um copo, Mônica? De 4 a 5. E eu vou chupar a laranja, eu vou chupar no máximo 1, 2. Então, aqui não é legal, porque na fruta eu tenho a ingestão da fibra, eu tenho a ingestão do bagaço. Então, eu vou controlar muito mais. E o suco não é recomendável. Nós consideramos que essa combinação do suco de laranja para o paciente diabético não é legal de jeito nenhum. É extremamente perigosa. Podemos considerar outros sucos. O verde. Um suco de limão, um suco verde, tá? Um suco de maracujá. Tá? Mas o suco de laranja em especial não, porque o índice glicêmico dele é muito alto. A gente vai falar sobre isso. Isso. E como? A gente está falando de como? Os alimentos que a gente pode ter quando temos diabetes e como saborear essa fruta, que é o próximo material que você preparou pra gente, né? Vamos lá, pessoal? O nosso material agora, isso, frutas como ingerir. Olha que delícia. Nossa, Olha, quando eu for comer uma banana, eu não vou perder a oportunidade de comer a banana com uma fibra. Então eu vou escolher. Por isso que eu sempre gosto de recomendar aos pacientes, tenha um pouquinho de granola, um pouquinho de linhaça, um pouquinho de chia. Eu vou diversificar essa ingestão de fibras. Então eu vou comer um mamão, eu vou colocar uma opção de fibra diferente, eu vou comer um melão, eu vou colocar outra opção, uma saladinha de fruta. Por que eu não vou comer a fruta sozinha? Porque isso vai atrapalhar o meu controle da glicemia. E quando eu consigo colocar essa fibra junto, esse farelo junto, eu equilibro esse índice de açúcar. Aí eu consigo me sentir melhor, muito mais saciada, entendeu? Entendi. E olha tanto que é bonito, porque já aguça o nosso olhar, não é, Janaína? E olha essa combinação, o mamão, o farelo de aveia, as oleaginosas e o iogurte. Olha que alimento mais completo. Completíssimo e saboroso. Exatamente. Fibras, proteínas e o carboidrato através da fruta. Tudo que eu preciso por um café da manhã, por exemplo. A Alessandra falou, né, dessa questão de respeitar
essa combinação que é tão rica. O horário também interfere quando eu tenho diabetes? Respeitar o horário das refeições? Com certeza, né? O paciente diabético, ele tem que comer nos horários corretos, tem que comer em horários regulares, né? Porque ele usa medicação para ajudar nesse controle glicêmico. E às vezes, se ele não faz jejum prolongado, o medicamento pode vir a fazer efeito e de repente sai de uma glicemia, de um nível de açúcar muito alto e vai para um muito baixo. Então as hipoglicemias, que é quando você tem uma queda da taxa de açúcar, também não são interessantes. E você tem como minimizar esse efeito colateral dos tratamentos para diabetes com a ingesta em horários regulares, né, das refeições. É disciplina. Bom, aí você está perguntando assim, nossa, mas que mesa bonita, Mônica, fruta, tem chia, tem aveia. Aqui nós vamos explicar o índice glicêmico mais uma vez para entender. E aqui a gente começa do baixo para o alto. Isso. O melão é uma das frutas que tem maior baixo índice glicêmico. Ou seja, o meu açúcar não vai... Ele vai lentamente, que é o ideal. A pera. Adoro pera. A batata doce. Por que a batata doce ela é tão indicada para o paciente diabético, ao invés da porção do arroz branco? Justamente por isso, porque ela não vai aumentar demais o índice glicêmico do almoço do paciente. Interessante. Depois nós temos o moderado, a uva, o kiwi, o morango. Aí entra trabalhar a ingestão da fibra junto. Por que não colocar o gergelim junto e comer, porque não colocar a linhaça e comer, e assim sucessivamente. É esse, igual eu mostrei no quadro. Aqui e depois o nós temos o alto. Que a gente é bom não ter. É bom evitar muito mesmo, a não ser que eu tenha, por exemplo, uma proteína junto. Um frango, um filé de peixe, umas castanhas, aí eu consigo comer este. Mas eu não posso comer a batata inglesa sozinha, tá? Não posso comer a beterraba sozinha. Muito menos açúcar, chupar, né? uma posta de uma taia de melancia, porque é o que as pessoas sempre costumam colocar 2, 3 dedos para, né, chupar a melancia. Isso sim é muito prejudicial para o paciente diabético. Então sempre dá preferência do moderado para o baixo. O baixo é prioridade. O baixo é prioridade. São alimentos com baixo índice. E, por exemplo, um detalhe muito importante, Mônica. Quanto mais verdinha a fruta, mais baixo esse índice glicêmico. Quanto mais madura essa fruta, mais alta ela está. E a casca? Casca da pera? Comer sempre. Por causa da fibra. Vai inibir a absorção do carboidrato. Vai inibir a absorção do carboidrato. Evitar a glicose subir tanto. Exatamente. Tá, então, lavando direitinho, comendo a casca, eu inibo. Você diminui o pico de glicose, né, após a refeição. E isso favorece, né, o controle da glicemia. Eu tenho algumas perguntas chegando para vocês. A Regina, ela tem diabetes e olha o que aconteceu. Uma unha infeccionou. E aí, doutora Janaína? Então, o paciente diabético, ele tem que tomar muito cuidado com o pé dele, né? Então, a gente sempre recomenda os pacientes, quando for fazer as unhas, principalmente as mulheres, né, que costumam remover cutícula, muito cuidado, fazer uma remoção mais superficial para evitar as feridas. Porque o paciente diabético, de uma forma geral, principalmente se a glicemia estiver elevada, ele tem uma dificuldade de cicatrização. Então, se ferir, vai demorar mais a cicatrizar. Demorando mais a cicatrizar, fica ali uma porta de entrada para uma bactéria. E aí, infectando, vai ter que usar antibiótico e essa infecção, ela pode complicar. Tá? Então é muito importante o cuidado com os pés. Não só sobre essa questão de remoção de cutículas, feridas, mas também se preocupar em secar bem entre os dedos, para evitar a formação de micose, porque as micoses elas também são porta de entrada para bactérias, podendo também gerar feridas infectadas. Então, esse cuidado com o pé é importante. A gente sempre recomenda o paciente ter aquela atenção com os pés, todo dia olhar os seus pés, né? Hidratar bem para evitar as rachaduras, que são outra porta de entrada também para bactérias. Então, esse cuidado com os pés é extremamente importante. Voltando à mesa, Alessandra, você trouxe gergelim, linhaça, aveia, granola. E aí eu me lembrei também das oleaginosas, que são castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, o que mais que a gente castanha tem? De baru, que é uma as amêndoas, as nozes. Para o diabético, como é que fica isso? O amendoim sem sal, ele também pode consumir. Por isso que é extremamente importante o acompanhamento nutricional, para ele entender dentro do plano alimentar dele o quanto eu vou comer. Não é sair comendo quanto dá, né, e sem planejamento do dia. Por isso que é importante. E as oleaginosas, elas são muito bem-vindas por causa do nível de gordura boa. E eu tenho que ir salpicando ao longo do dia.
Não posso, Sim. por exemplo, pegar 10 amêndoas, Não. 5 castanhas Não. e fazer o lanche, né? Não, o bom é fracionar mesmo e distribuir no decorrer do dia. Ou então eu posso até mesmo, por exemplo, colocar 30 gramas de um mix de fruto seco e colocar junto com uma fruta, também é ótimo. Essas dicas que a Alessandra trouxe, que preparou um material riquíssimo pra gente, do integral natural, né, do pão integral, isso também ajuda a prevenir, doutora Janaína? Com certeza, se você tem uma alimentação saudável, se você evita de ter picos glicêmicos após as refeições, você está sobrecarregando menos o seu pâncreas, tá? E além disso, se você come saudável, você está também contribuindo para você não ter problema com o excesso de peso, porque o excesso de peso, ele está envolvido também com o processo de desenvolvimento do diabetes, principalmente do tipo 2, porque o excesso de peso é uma resistência à ação do hormônio insulina que controla a glicose. Então, com certeza, os hábitos saudáveis alimentares, eles estão diretamente envolvidos com a prevenção do diabetes. Tem mais uma pergunta, a gente falou sobre isso, mas a pessoa deve ter chegado agora. Qual o valor da glicemia sem estar de jejum, que é considerado normal? Tá, sem estar de jejum. Após refeição, a glicemia, por exemplo, pós-almoço, pode ir até 140, é um valor considerado normal, tá? Esse valor, geralmente, essa referência que a gente utiliza, geralmente é até 2 horas após ter se alimentado, até 140 é considerado um valor normal. Acima disso, talvez precise de uma investigação mais detalhada, tá? No caso, eu estou me lembrando aqui a velha combinação arroz com feijão. Tem gente que não abre mão do feijão. Feijão pode? Sim, claro que pode. Feijão é uma combinação extremamente importante no nível de ferro, é a fibra do meu alimento. É uma combinação perfeita, Mônica. Mas quando eu estou falando do paciente diabético, eu preciso entender o arroz é importante vir ou parbolizado ou integral e pode entrar o feijão sim. Se não entrar o feijão, pode entrar o grão de bico, a ervilha, entendeu? Algum outro nível de lentilha, de leguminosa. Rapidamente, Alessandra, a gente está encerrando. A Gildete tem 43 anos, é diabética, tomou suco de melancia, fez muito mal. Claro, porque ele está na lista do índice glicêmico. Então não pode. A bichinha não pode tomar suco de melancia. Viu, Gildete? Não pode. Prefiro suco de uva, bate um suco de limão, com suco água de maracujá. Pode. Coloca uma linhaça junto. Pronto. Melancia não, viu? Deixa eu agradecer essas duas profissionais mega com a gente aqui hoje no Manhã Total. Alessandra Carneiro, nutricionista. Obrigada mais uma vez por tudo que você preparou. Janaína Borges Caldas, que é endocrinologista, também esclareceu bastante. Muito obrigada, viu? Obrigada. Espero as duas numa próxima oportunidade e a você também que participou com a gente, tá?